aqui essa noite. Não só estar com minha família, mas estar com vocês. A gente tem uma história muito gostosa com a família do Emerson, da Fernanda, e vocês fazem parte disso tudo. Porque assim, a gente viu eles começarem a namorar, viu os sonhos, né, sendo realizados. Quando a gente começar a igreja, a gente veio ajudar a pintar, limpar. Então, a gente é desse. Está limpando, está pintando, está junto, está pregando. Amém? E isso é muito gostoso, porque cada ministério que abre, cada ministério que começa, ele fala do sonho de Deus. Ele fala de algo que Deus planejou lá na eternidade. Então, essa igreja, e eu amo isso quando o Salmo 139 diz que antes de qualquer coisa existir, Deus já tinha olhado para vocês, já tinha visto vocês, e já plantou no coração daquele que viria um dia e começaria esse ministério, porque o propósito vem antes da criação. Então, o propósito que Deus tinha para a vida de Emerson, para a vida de Fernanda, dos pastores de vocês, ele existiu antes, porque Deus viu vocês no propósito da vida deles. E o que eu quero dizer para você é que o teu propósito vem antes de qualquer outra coisa. E que o teu propósito, ele não é para você, ele é para o outro. O teu propósito é sempre para abençoar o outro. E eu quero ministrar na vida de vocês hoje algo que eu tenho aprendido e que tem sido muito gostoso. Eu amo a palavra e assim, louvo a Deus pela vida da pastora Mônica, minha colega, lá do Rema. É tão gostoso, né? E eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem me ensinado. Diz para quem está do seu lado assim, hoje você vai aprender a acordar o seu milagre. Quantos querem acordar um milagre? Amém? Eu sou fascinada pela história dos avivamentos. E isso tem sido motivo de oração de todas as igrejas. Vocês oram por um avivamento nessa cidade, nessa igreja. Amém. E a gente viu várias histórias do avivamento de Azusa, na Argentina, nos Estados Unidos, na Índia, Finney, Smith, Wesley. Quantos homens geraram isso? E eles tinham uma coisa em comum, que era a busca pela presença de Deus. Isso era o que ardia no coração deles. E isso foi algo que veio antes do avivamento, do reavivamento. E eu quero dizer para você que Deus tem dado ondas de avivamento durante toda a história. E um avivamento nunca foi igual ao outro. Como o avivamento que nós estamos vivendo nesses dias, não vai ser igual ao que nós passamos. Eu creio que Deus tem trazido arrependimento sobre a igreja, salvação, cura e batismo com o Espírito Santo. E essas eram características do avivamento que nós vimos acontecer. Mas hoje, o batismo com o Espírito Santo não é mistério mais. Quantos são batizados com o Espírito Santo? Quantos falam em línguas? Quantos já viram homens e mulheres serem curados? Pessoas levantando da cadeira de roda, surdos ouvindo. Quantos já viram homens curados de câncer, mulheres curadas de câncer, ressurreição? Quantos já viram? Sabe, Deus continua nesse avivamento, mas hoje nós já temos entendimento de que essas coisas pertencem à igreja, amém? E hoje nós estamos num tempo diferente do derramado Espírito, um tempo profético diferente. Eu vou explicar melhor. Nós estamos vivendo um tempo profético diferente, onde o derramado Espírito Santo é diferente de cair no Espírito, é diferente de falar em línguas, porque, como eu já disse, nós já conhecemos essas coisas e vivemos essas coisas. Hoje o derramar do Espírito Santo tem sido pela revelação da palavra, na maturidade da igreja com relação à sua identidade em Cristo Jesus. Eu vou repetir. Tempo de revelação da palavra e da maturidade da igreja com a relação a quem ela é em Cristo Jesus. Porque quando as coisas, a Bíblia diz que em 1 Coríntios 2:9, eu queria que você abrisse comigo. Diz para quem está perto de você e está abrindo a Bíblia assim, ó. Você vai acordar o seu milagre hoje. Ih, está fraco. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, olha para quem está do seu lado e diz assim, está escrito. Palavra de Deus escrita.
diz assim: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que está nele? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, por um seguinte motivo: para que conheçamos o que por Deus foi nos dado gratuitamente. Sabe o que foi te dado gratuitamente? Estou lá em 1 Pedro. A natureza de Deus em você. O avivamento tem vindo sobre a igreja, trazendo uma revelação, uma mentalidade nova. O avivamento tem vindo trazendo Romanos 12:2. Sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês vivam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque quando você entende quem você é em Cristo Jesus, você começa a andar na vontade de Deus. Você começa a se posicionar dentro do que é bom, do que é perfeito e agradável. E sabe o que acontece? A palavra que é liberada, ela não volta vazia. Então hoje o que nós vamos experimentar é que uma revelação das epístolas, a revelação de Atos, eu acredito que nós já estamos experimentando. Os atos dos apóstolos, que são os nossos atos hoje também, de libertar os cativos e oprimidos, lá de Isaías, de cura aos cegos, dos milagres, nós já estamos vivendo, mas o que nós precisamos viver é a revelação das epístolas, é o despertar do Espírito Santo, no conhecimento genuíno e revelado da palavra na nossa mente. Amém? Temos a mente de Cristo. E eu quero continuar lendo exatamente o que está em 1 Coríntios. Diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas por sabedoria humana, mas ensinada pelo Espírito. Repete comigo: pelo Espírito. Conferindo coisas espirituais com espirituais. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque são loucuras, e não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Olha a pergunta: quem conheceu a mente do Senhor quem possa instruir? Olha a resposta. Nós, porém, temos a mente de Cristo. O avivamento que Deus está trazendo para a minha geração, para a sua geração, para a geração que vem, é viver essa identidade e entender o que Ele nos deu gratuitamente é de um valor absoluto. O que Ele nos deu gratuitamente não foi barato. Porque a natureza de Deus, Ele nos deu o próprio Filho, não nos daria com Ele todas as outras coisas. Ele compartilhou da natureza dEle, da graça dEle, do amor dEle, do Filho dEle, da natureza dEle e da mente dEle. E se você quer viver a boa, a perfeita, agradável vontade de Deus, você precisa aprender a despertar o milagre. E sabe qual que é o milagre? A Bíblia fala de algo que foi escondido pelos séculos, mas revelado à igreja, e diz assim, em 1 Coríntios 2:7, nós falamos a sabedoria de Deus em mistério, que outrora foi oculta, mas agora Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século recebeu, porque se tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus. Sabe para quem Deus revelou a sabedoria dele? Para você. Deus revelou para você. Sabedoria que vai fazer você entender que você tem capacidade no Espírito de resolver os seus problemas financeiros, de solucionar, de trazer o milagre da sua família restaurada, de trazer a consciência de quem Jesus é e de quem você é nele, e de que a mente dele está em você. Amém? Vocês estão comigo?
que o Senhor tem desejado é acessar, é que a gente acesse essa mentalidade. Eu queria pedir ajuda aqui de alguém de tirar isso daqui para eu pôr a minha Bíblia aqui do lado. Será que é só esse aqui, né? Não, pode tirar. Obrigada. Eu não sei se vocês já repararam, eu não sei se... Mas a gente, quando prega, a mulher, quando prega, tem que dominar o espaço, entendeu? Então, a gente precisa tá aqui, ter ali, se bobear, ainda tem que ter um cantinho aqui atrás. Mas vamos lá. Nós temos a mente de Cristo. O que quer dizer ter a mente de Cristo? Pensar como Ele pensa. Acessar o que está à sua disposição. Acessar a mente de Cristo e trazer à existência aquilo que Ele já liberou. Mas para isso você precisa ter o que é a mente de Cristo. E onde você vai descobrir a mente de Cristo? Através da palavra. Essa mente, o que a mente de Cristo tem para você, o que os sonhos de Deus têm. A Bíblia fala de regiões celestes, onde estão lá celeiros para que você tire de lá tudo aquilo que Deus planejou para você, dos sonhos de Deus para você. É como um cartão de crédito. Quem usa cartão de crédito? Quer dizer que quando você usa o cartão de crédito, você tem esse dinheiro disponível lá para usar o cartão? Sim ou não? Gente, fala a verdade. Quando você saca o cartão de crédito, quer dizer que muitas vezes que você não quer gastar um dinheiro que você não tem ali na hora, mas você sabe que você vai ter. Pelo menos deveria ser assim, né? Mas se a loja ou o departamento que você compra, ele acredita, ele confia que você vai pagar. Sim ou não? Ele acredita que quem comprou é responsável o suficiente para ir lá pagar. Querido, quando você tem a mente de Cristo, que você precisa entender que isso é um cartão de crédito. Que quando você vai lá e passa aquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito, você precisa crer que aquele que prometeu aquilo tem cacife para bancar aquilo que prometeu. Você precisa entender que quando você libera a palavra, ela é como você passasse lá no departamento do céu e dissesse assim: cura. Paf, salvação, prosperidade, amém? Você precisa crer que aquele que te deu a palavra, aquele que começou essa boa obra, que é Cristo em você, a esperança da glória, Ele é poderoso para pagar aquilo que Ele disse que Ele já pagou. Vocês estão comigo? Então, eu creio que o avivamento que vai vir sobre a igreja é quando as pessoas olharem para você e verem a manifestação da glória de Deus na sua vida. Sabe por que cura? Gente, não é problema mais, é? A gente sabe que nós temos um Deus que cura. A gente sabe que a gente tem um Deus que liberta. Mas nós precisamos entender que o que o Senhor hoje deseja é que a gente viva num nível de maturidade. Paulo fala: eu queria falar para vocês outras coisas, mas vocês ainda não têm maturidade para isso. Sabe, o crente maduro é aquele que não vai ficar de mimimi porque alguma coisa está acontecendo errada, porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. E ele entendeu que se ele começar a andar sobre a palavra, as coisas vão acontecer, porque aquele que disse que prometeu é poderoso para cumprir. Amém? Então você começa a andar num outro nível, você começa a ativar o milagre que Deus já liberou para você. Amém? E sabe o que é isso? Isso eu vou chamar para você de inteligência espiritual. Sabe o que é? É muito interessante. Eu hoje trabalho como coach ministerial. E estudando sobre cérebro, neurociência, eu fiquei fascinada. Quando eu descobri que existe um pontinho no nosso cérebro, pequeno, que a ciência descobriu que esse ponto, ele é um ponto de valores, sentido de vida, propósito, e que torna a mente mais criativa e sensível à consciência global. É um ponto que não é ativado por neurônios, que não segue um raciocínio, mas ele é ativado por ondas. Sabe como a ciência chamou esse ponto? Que ela não entendeu, mas que ela sabe que é um ponto que ativa propósito, que é um ponto que ativa compaixão. Ela chamou de ponto Deus. Ela chamou de ponto Deus, porque não dá para explicar. E mais inexplicável ainda é que ele é ativado por ondas.
não é pelo seu raciocínio. Isso é fantástico, por quê? Porque Deus está dizendo, olha, a mente de vocês é perfeita, mas eu quero que vocês ativem a mente de Cristo. Eu quero que vocês ativem aquilo que vocês ainda estão começando a aprender. Começando a entender para que vocês vivam boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não mais pelo que você sente. Eu creio que Deus está tirando a igreja da emoção. A emoção é uma bênção, mas você não segura a emoção quando você vai para sua casa. A emoção é ótimo, a gente gosta de arrepiar, a gente gosta de alegrar, a gente gosta de celebrar, mas você não leva essa emoção para casa, mas você leva a palavra no seu espírito, quando você acolhe essa palavra e você decide andar sobre essa palavra. E aí o que começa a acontecer é que as coisas ao seu redor, elas começam a ficar muito insignificantes, porque Deus chamou você para algo maior. E eu quero, e esse é o tempo de viver o que as Escrituras estão dizendo a seu respeito. Sabe, a inteligência espiritual é você acessar o que Jesus conquistou na cruz para você. É confiança total naquilo que Ele diz. E despertar do Espírito nas nossas mentes, com que objetivo? Para que você experimente. Experimentar quer dizer viver. Não é ter um conhecimento só, mas você começar a experimentar aquilo que Ele tem dito. Eu gosto muito da experiência de Davi, que enquanto Davi foi pajem de armas, a vontade era boa. Quando ele deixa de ser pajem e volta a ser pastor das ovelhas, a vontade de Deus para ele se tornou agradável. Mas quando ele decide enfrentar o gigante Golias, a vontade de Deus para ele foi perfeita. Porque dali para o trono seria um pulo. Porque ele já tinha decidido confiar na palavra. Eu acho lindo porque Davi ali diz, quem é esse incircunciso filisteu? Quem é esse que não tem aliança com Deus vivo? Quem é esse que está falando em nome de quem? Eu falo em nome do Deus Todo-Poderoso. E é lindo porque Davi já entra assim, que vai ganhar mesmo quem derrubar o gigante? Olha o nível de relacionamento com Deus. Quem que vai ganhar? Isso é maravilhoso. Então, e eu acho muito interessante a gente guardar o seguinte, quando o azeite está sobre a sua cabeça, irmão, é bom. Quando desce a barba, é agradável. Mas quando desce a orla dos vestidos sacerdotais e começa a ser derramado sobre as pessoas, é perfeito, porque você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, mas às vezes esperar o azeite descer vai levar tempo. Você vai passar por situações, mas você precisa ir crendo que o azeite está descendo. Que o azeite está descendo, que Deus está me enchendo, que eu estou saindo da boa e da agradável e estou entrando na perfeita vontade de Deus. Mas para isso você precisa começar a fazer o exercício de transformar sua mente. Transformar sua mente, o despertar do Espírito Santo na sua mente, a perfeita vontade de Deus está à sua disposição. A gente conhece QI, que guarda os conteúdos, que é a capacidade que a gente tem de guardar, de ressignificar a nossa emoção. Mas sabe o que é a inteligência espiritual? É Cristo em você. A inteligência espiritual é Cristo em você, manifestando a glória dele. Deixa eu dizer para você, Deus dividiu a glória dele com você. Deus dividiu a glória dele com você. Vou repetir, porque você não está entendendo. Deus dividiu a glória dele com você. Ele dividiu a natureza dele com você. E ele decidiu dividir a glória dele com você. Glória que você tem tido medo de assumir com a excelência que Deus tem dado para você. Eu vou repetir. A Bíblia diz, e a gente muitas vezes interpreta mal, que fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas o versículo não quer dizer isso. O versículo quer dizer o seguinte, que Deus não divide, eu, o Senhor, e
Eu sou o Senhor, Isaías 42, outro. E no meu nome está a minha honra, e não a darei a ídolos. O que Deus está dizendo é que Ele não divide a glória dEle com ídolo nenhum, mas Ele decidiu dividir a glória dEle com você. Sabe o que isso significa? Eu vou ler para você João 17, diz: eu lhes dei a glória que me deste. Deus concede graça e glória. E o que Deus preparou para a nossa glória, o que Deus chamou, justificou, o que justificou, glorificou. Eu quero dizer para você que quando você é excelente naquilo que você faz, você não está roubando a glória de Deus. Ou quando você fica feliz de fazer alguma coisa boa, com excelência, você não está roubando a glória de Deus. Se dentro há orgulho e motivação errada, é outro assunto, é pecado. Mas se você quer que o nome de Deus seja glorificado, seja o melhor. Sabe quando que você rouba a glória de Deus? Quando você deixa de ser tudo aquilo que Deus te chamou para ser, porque as pessoas não podem glorificar Deus com a sua vida. É assim que se rouba a glória de Deus. É quando você não é aquilo que Deus te chamou para ser, no nível do seu potencial, que é alguém que anda com a mente de Cristo e que anda sobre a palavra. Sabe, glória de Deus, Cristo em você, a esperança da glória dele se manifestar. Quanto mais excelente você for, o mundo vai glorificar a Deus. Sabe o que o mundo precisa? De você manifestar todo o dom e todo o talento que Deus tem colocado sobre a sua vida. Meu querido, você precisa ser bom no que você faz. Você precisa entender que ser bom dá trabalho. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Não desiste quando as coisas ficarem difíceis, porque tem duas formas de você desistir. Quando ficou difícil, aí você desiste. Nunca desista porque ficou difícil. Desista quando Deus disser para você, chega. Mas enquanto Deus não disser chega, não desista. Porque a dificuldade que você pode estar enfrentando para conquistar alguma coisa, é exatamente aquilo que Deus está esperando que você passe de fase. Quem joga joguinho na internet aí sabe do que eu estou falando. Ninguém que vai passar de fase ficar, está difícil, não vou. Lá em casa eu vejo os meninos lá, Davi principalmente, vê vídeo para saber como passar de fase. Eu fico assim, o que você está vendo, meu filho? É vídeo para ver como passa de fase. Deixa eu te falar uma coisa. Está aqui o que você precisa de ver para passar de fase. Está aqui o que você precisa conhecer para passar de fase. É isso aqui que você precisa experimentar para passar de fase. Amém? O mundo precisa que você manifeste a mente de Cristo como filho de Deus. Pois mesmo a criação, toda ela espera ansiosamente que você manifeste, que você revele quem Deus é. Sabe como é que você revela quem Deus é? Não é com o seu coque, com vestidão, ou sendo chato da vez. Você manifesta a glória de Deus quando você é um excelente empresário. Quando você é uma mãe que ama os filhos e que cuida bem da sua casa. Quando você é uma empresária bem-sucedida. Quando você fala 3, 4 línguas. Quando você tem, as suas contas estão... Sabe, não é só pagas, não. Quando você tem sobrando e você está trabalhando para deixar para os seus netos. E essa é a mentalidade de Cristo. Queridos, eu não tenho medo daquilo que é próspero, porque a palavra é próspera. A palavra é a prosperidade de Deus para mim e para você. Amém? Então não tenha medo, sabe por quê? Você foi criado, o propósito de Deus para a sua vida é que você viva no ambiente que Deus chamou e criou você para viver. Quando Deus criou os peixes, Ele criou com um DNA adaptável à água. E sabe o que o peixe faz bem? Porque ele nasceu para fazer isso? Nadar. Quem sabia disso? A ave, sabe o que ela faz bem? Porque ela nasceu para o alto, ela nasceu para voar. Sabe o que tem no DNA da ave? Céu, voo. Ela voa, porque isso está no DNA dela, voar. Sabe o que aconteceu quando você foi transportado do reino das trevas? E a Bíblia diz que não foi transportado de avião bonitinho, não. Você foi arrancado do reino das trevas e transportado para um reino que nasceu do amor de Deus por você. E a Bíblia diz que você foi feito filho. Você foi feito crente. Quantos são crentes aqui? Sabe qual é a natureza do crente?
Sabe o que o crente foi feito para fazer? Crer. Você foi feito com uma função só, crer. A Bíblia diz que se você crer, se você quer agradar a Deus, você só precisa de uma coisa, crer. Crer no quê? Que tudo aquilo que ele disse aqui, ó, a seu respeito é verdade. Porque se a sua natureza, se o seu DNA é crer, meu irmão, você tem que andar crendo de manhã, crendo de tarde, crendo de noite, sonhando e crendo. A sua boca tem que abrir e mostrar o quê? Que você está crendo em alguma coisa, coerente com a palavra de Deus. Então não dá para andar em mimimi, não dá para andar em fofoca, não dá para andar em julgamento, não dá para andar nas obras da carne, por quê? Porque a sua natureza é crer naquilo que Deus fez. A palavra de Deus diz o seguinte: que eu preciso trazer à memória o que dá esperança, amém? E eu preciso andar no ambiente para o qual você foi criado. E deixa eu dizer uma coisa, seleciona as pessoas com quem você anda. Sabe, eu tenho aprendido que a gente é a média das pessoas com quem a gente anda. A média das 5, alguns dizem 6 pessoas que a gente anda. Como é que estão as pessoas que você anda? Muda de fase, irmão. Muda de fase. Ah, fulano ficou crente, ficou metido. Não, querido, você não ficou crente, você ficou metido. Você ficou crente, você passou a ter uma nova natureza, a mente de Cristo, e não dá mais para ficar na fase que você estava. Por quê? Porque você deu um upgrade das trevas para o trono de Deus. Então você não pode mais ter a mesma conversa, falar mal dos outros ou ter pensamentos sem esperança. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em você vai cumprir. Vocês estão comigo? Amém? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Está na presença de Deus. E sabe, você tem que andar acreditando que você pode, porque a Bíblia diz que tudo é possível para quem tem a natureza do crente. Qual é a natureza do crente? Crer. Então ele diz, tudo é possível para você que crê. Tudo é possível para você que crê. Aí você vai assim, nossa, mas isso é tão difícil, irmão. Mente de Cristo, dá trabalho, sabe por quê? Porque os nossos neurônios, eles são preguiçosos. Eles aprendem um atalho, e eles vão ficar nesse atalho, enquanto você não mudar a forma de pensar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem hábitos de pensamentos que mantêm a gente em depressão. São hábitos de pensamento. E talvez você possa estar conduzindo os seus pensamentos a um divórcio. Você pode estar acabando com o seu casamento simplesmente porque você está criando imagens na sua mente, trazendo pensamentos negativos e depreciativos do seu cônjuge. Muda a rota, irmão. Muda o caminho. Isso não é ciência não, irmão, isso é Bíblia. Porque quem criou cada dendrito, quem criou cada neurônio, quem criou cada célula, cada DNA seu foi o próprio Deus. E se Deus hoje está trazendo revelação de como funciona o teu cérebro, para dizer, você tem a minha mente, o seu cérebro pode ser completamente diferente do que você tem vivido até hoje. Vocês estão comigo? O que eu estou trazendo para você, eu estou ensinando para você como você pode ativar o milagre na sua vida. Deixa eu dizer para você, isso é de Deus. Porque os seus pensamentos, isso é pesquisa comprovada, eles alteram o seu DNA. Você sabia disso? Os cientistas demoraram muito para descobrir, mas a Bíblia já fala disso há muito tempo. Então o que você precisa fazer? Eu preciso trazer cativo o pensamento. Esse é o grande segredo. Quando você traz cativo o pensamento, a obediência de Cristo, o que você está fazendo? Eu vou ler o versículo todo, 2 Coríntios 2:5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo conselhos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe o que está dizendo? A nossa luta é espiritual. Mas vocês têm armas que são espirituais. Vocês têm armas espirituais para vencer fortalezas. Onde ficam essas fortalezas? Na mente.
Toda fortaleza fala de padrões mentais contrários à palavra, que é: eu não posso, eu não dou conta, não vai dar certo para mim. Todo pensamento contrário àquilo que Deus diz a seu respeito, ele vem do inferno para você. Mas Satanás não precisa ficar jogando na sua mente, não. Sabe por quê? Porque ele plantou lá, uma vez, 2, 3, depois você mesmo faz o serviço. Então o que você precisa fazer? Voltar a pensar e mudar a sua forma de pensar, porque quando você muda a sua forma de pensar, algo dentro de você começa a mudar. Seu sentimento começa a mudar, sua emoção começa a mudar. E você estava deprimido, começa a estar assim porque o pensamento estava ruim, mas você começa: eu tenho a mente de Cristo. E o meu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus mora em mim, habita em mim. Eu sou amado do Senhor, eu sou amada do Senhor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sabe o que acontece? O seu corpo começa a mudar. A sua postura começa a mudar. E você começa a liberar hormônios que Deus colocou dentro de você para fazerem o trabalho que você precisa que faça. Vocês estão comigo? Mas sabe o que significa trazer o pensamento à obediência de Cristo? Traz cativo o pensamento para tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para você. Porque a obediência dele foi a cruz. Então, quando você traz cativo o seu pensamento, aquilo que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário por você, você está levando o seu pensamento, você está direcionando o seu pensamento para aquilo que você tem direito como filho. Você pode glorificar a Deus? Então, o que você precisa fazer? A luta espiritual E eu vou lutar com armas espirituais, porque a palavra não é isso aqui, gente, é arma espiritual. É físico, ok? Você está vendo a palavra? Mas a palavra, quando eu libero a palavra, ela é espiritual. Porque ela vai ali em juntas e medulas, e ela separa alma e espírito. E ela traz de volta aquilo que eu liberei. Gente, isso é espiritual. Então começa a andar liberando vida sobre a sua vida. Vida sobre o seu casamento. É assim que você libera, quando você ativa, que você acorda o seu milagre. Amém? Vocês estão comigo? Sabe de quem essa responsabilidade é sua? Essa responsabilidade é sua, não é de mais ninguém. Quer acordar o seu milagre? Salmo 33 diz assim: confia no Senhor, faz o bem, habita na terra, alimenta-te da verdade. Eu li isso hoje e falei assim: Senhor, habita na terra? Que sentido faz, pastor Emerson, Deus falar para você assim: Emerson, habita na terra? A gente habita na terra. Sabe o que ele está dizendo? Toma posse do que é seu. Toma posse do que é seu. Habita na terra que eu te dei. Toma posse do que é seu. Sabe? Alimente-se da palavra, mergulhe no que ele pensa. Acorde o seu milagre. Eu gosto muito quando os discípulos chegam, quando Jesus entra no barco com os discípulos. E ele dorme. E a Bíblia diz que ele dorme, está lá em Marcos. Jesus no barco, em meio à tempestade, dorme confortavelmente. Acho que é o primeiro travesseiro que eu vejo escrito na Bíblia. Bom, ali tinha um travesseiro. E Jesus estava dormindo no barco. E aquela tempestade, os discípulos ali malucos, né? Foram lá e acordaram Jesus e disseram assim: como é que você está dormindo? Não te importas que a gente morra? Sabe, eu não sei quais as promessas você tem deixado dormir no seu coração. Não sei qual a palavra que você já aprendeu, mas você deixou ela dormindo confortavelmente. Porque talvez ela não tenha, ela ainda não, você ficou com preguiça de ativar. Mas você quer acordar o seu milagre? Acorde a palavra que está adormecida dentro de você. Acorde as promessas de Deus que já bateram aí na sua porta. Palavras proféticas que já bateram aí, mas você deixou ela dormindo porque você não acreditou. Acorde a palavra que está em você. Quer viver o seu milagre? Acorda a palavra. Abre a boca. Eu gosto muito quando Paulo fala que ele tem o mesmo espírito da fé. Diz assim: nós temos, portanto, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, crie, por isso falei. Faz assim comigo, ó, crie, por isso falei. Faz junto comigo, para você não esquecer dessa palavra, crie, por isso falei. Sabe o que você quer ter o mesmo espírito da fé? Você precisa começar a crer. E você precisa crer com o coração.
E muitas vezes o coração fala da sua mente mesmo. Creia e comece a falar. Mas eu não estou vendo. Mas começa a falar. Começa a falar. Essa é a mente de Cristo. Porque a mente de Cristo foi a mesma mente que estava lá em João 1:1. Quando ele começa, haja luz. Gênesis, haja. Começa a abrir a sua boca e a tirar o seu milagre. Eu gosto tanto da história da Sunamita com o profeta Eliseu. Estou encerrando. E é lindo porque a história dela fala exatamente disso que nós estamos dizendo. Fala de acordar o milagre. Aquela mulher vê um profeta passando e ela desperta como uma mulher sempre é. Aleluia, irmãs. Ela diz assim, isso é homem de Deus. E a Bíblia diz que aquela era uma mulher rica. E ela olha para o marido dela e fala assim, vamos construir aqui em cima um lugar para ele ficar. E ele coloca uma cadeira, uma escrivaninha. Isso é luxo, gente. Isso era hotel 10 estrelas na época. Uma cama. Porque toda vez que o profeta passasse, ele teria onde repousar. Sabe o que ela estava fazendo? Ela estava acordando o milagre, mesmo sem saber. Porque você também acorda milagre com a sua oferta. E ali ela abriu ali aquele lugar e o profeta chegava ali, ela ofertava a casa dela, o carinho dela, a honra. Ela ofertava ali o que ela tinha de melhor, ela fez para ele ali. E aquele profeta percebe que o moço dele diz para... Aquele profeta pergunta para o moço, o que será que ela precisa? Ele diz assim, ela não tem filhos. Então Eliseu diz o seguinte, chama a mulher e faz uma promessa para ela, daqui a 1 ano você terá filhos, um filho. E é lindo porque aquela mulher diz assim, não brinca comigo, profeta, não faz comigo, pelo amor de Deus, tudo que eu sempre quis foi um filho, não me promete. 1 ano depois, aquela mulher estava com o filho nos braços. E aquele profeta continua passando e dormindo ali. Mas é lindo porque chega em determinado momento, aquela criança morre. E aquela mulher faz algo extraordinário que, olha, nós precisamos aprender com ela. Aquele menino morre. Ela vai ali, coloca o corpo daquele menino sobre a cama. E ela corre chamar o profeta. E ela fecha a porta. O marido pergunta, e aí, bem, tudo bem? Diz assim, tudo bem. Porque ela creu. E ela falou o quê? Que está tudo bem, sim. E a Bíblia diz que ela saiu, foi até o profeta vê que ela está ansiosa. O garoto chega, ela fala assim, não quero papo contigo, eu quero papo com o profeta. E ela vai lá, consegue levar o profeta para a casa dela. O profeta chega lá, deita sobre o menino e sabe o que acontece? Aquele menino ressuscita. Mas é lindo porque ela começou a crer que o milagre viria. Mas ela teve um motivo para crer que o milagre viria. Sabe o que ela faz naquele lugar, naquela cama? Sabe o que aquela cama representava? A oferta dela. Sabe o que aquele filho representava? O fruto da oferta. E a oferta estava lá viva, porque a sua oferta está viva diante de Deus. Todas as ofertas que você dá, são sementes que ficam vivas diante de Deus, para que multiplique no milagre que você precisa no tempo oportuno. Você pode glorificar a Deus por isso? Sabe o que aquela mulher faz? Eu não pedi esse filho. Esse filho é fruto da oferta. Ele não pode morrer, porque a minha oferta está viva. Vocês estão entendendo o que é isso aqui? Ela deposita na oferta dela o milagre dela. Ela começou a viver, mesmo no Velho Testamento, sem ter o Espírito Santo dentro dela, a ativar, a acordar o milagre dela. Se isso aconteceu com ela, meu irmão, você tem a natureza de Deus dentro de você. E se você quer acordar o milagre de Deus, se você quer acordar aquilo que você está precisando, sabe o que você precisa? Acorde a palavra em você. Tira ela do travesseiro, da zona de conforto, do mimimi, do vitimismo. Para de contar, dá desculpa. E começa a andar, crendo, falando, ofertando, crendo, ofertando, falando, crendo, andando. Sabe o que vai acontecer? Os milagres vão te seguir. Os sinais vão te seguir. Porque você está andando sobre a palavra. Porque você resolveu acordar a palavra que é viva. Não deixe
a promessa adormecida dentro de você. Acorda a palavra que está em você. Amém? Deus abençoe vocês.